fortíssimo, que é do brasileiro o Bortoleto, que é campeão em Abu Dhabi, após ficar em segundo lugar na corrida e o rival travar na largada. Campeão da Fórmula 2. Campeão da Fórmula 2, e ele conquistou o campeonato após terminar o Grande Prêmio de Abu Dhabi em segundo, com o seu concorrente direto, Isack Hadjar, que terminou em último justamente porque travou na largada. Esse foi o primeiro ano de Bortoleto na Fórmula 2 e será o último, já que o brasileiro já tem contrato garantido com a Sauber para 2025 e voltará a representar o Brasil na Fórmula 1, desde que Felipe Massa deixou a categoria em 2017. Muitos anos sem um brasileiro na Fórmula 1 e agora teremos novamente, e não é qualquer brasileiro, é um brasileiro promissor. A gente vê imagens aí dele no momento em que sai do carro e comemora o título da Fórmula 2, Gabriel Bortoleto, que é jovem paulistano e promete agora para a Fórmula 1. É claro que muitos especialistas estão pedindo muita calma nessa hora. Ele vai chegar na Fórmula 1, vai concorrer com pessoas do altíssimo nível, outras equipes que são favoritíssimas, mas precisa começar, né? E vai começar já na equipe Sauber, que vai passar a se chamar Audi no próximo ano na Fórmula 1. E, interessantemente, o Gabriel Bortoleto chega na Fórmula 1 numa época agora, numas semanas em que estamos revivendo os áureos anos de Ayrton Senna em razão da série da Netflix que repercute a carreira, a vida pessoal, inclusive, do herói brasileiro Ayrton Senna da Silva. Isso aí alimenta a esperança de muitos brasileiros, né? A esperança, até a nostalgia de reviver domingos na frente da televisão, com a família, torcendo por um brasileiro na categoria mais alta do automobilismo. Vocês gostam de Fórmula 1 aqui? Eu gosto. Você acompanha, Rose? Acompanho de longe, não sou fã número 1, acompanhava mais na época do Senna, de novo, com a partida do Senna, a gente ficou realmente aquém, depois vieram outros, e aí depois saiu o Massa, a gente ficou distante. Mas eu acompanho sim, acho que o Gabriel agora fez uma participação excepcional na Fórmula 2, porque o primeiro ano que ele participa, já campeão, e já embarcando para a Fórmula 1, a partir do ano que vem teremos brasileiro na Fórmula 1, aí sim vai fazer mais sentido a gente estar acompanhando ali domingo a domingo. E é legal que a gente lembra, cada começo é um começo, né? Começa geralmente de outras equipes, não daquelas que disputam nas primeiras, mas a gente revivendo a história do Senna, a gente se lembra que ele começou na Toleman, não é isso? Que era uma das equipes mais abaixo, e ele trabalhou até ali com a composição da melhoria dos motores, enfim, e foi depois para Lotus, depois para McLaren, depois para Williams, e aí vai crescendo, né, o senhor? Aí é inevitável, né? As comparações, porque quem vive... Mas é injusto também essa comparação, né? Não é, cara, é que o Ayrton foi o nosso maior ídolo, sabe? Desculpa o Pelé, sabe? A gente gosta do Pelé, mas o cara que trouxe aquele sentimento de pátria, de vencer, de todo domingo as famílias estarem reunidas para ver, foi Ayrton Senna, não foi outro esportista. Então, toda vez que aparece alguém, vem todo aquele histórico de vida. E esse menino veio do kart. Ele não foi só campeão da Fórmula 2, ele foi campeão também da Fórmula 3 o ano passado. Esse ano campeão da Fórmula 2. Tem como tutor o Fernando Alonso, que é um ex-piloto de Fórmula 1. Então, assim, tudo isso somado nos faz ter a esperança de se encontrar um piloto que chegue próximo... Competitivo, sabe? Acho que passar o Ayrton Senna é difícil, porque é uma coisa muito enraizada que ele trouxe para nós. Não, passar ninguém nem espera que ele passe o Ayrton Senna. Também era um outro momento, né? Quando o Senna, claro, até eu, que a pessoa fala assim, mulher assistia, eu lembro até hoje que quando, né, ele faleceu, eu estava na cidade, minha família é de Uberaba, né, no Triângulo Mineiro, mas eu tenho muitos parentes em Ribeirão Preto. Eu estava na casa dos meus primos ali no interior, né, de São Paulo, e a gente chorava copiosamente porque era uma forma de unir a família, né? Então ele começou lá em 85, uma época difícil para o Brasil, enfim, e quando ele levanta a bandeira, dá um ânimo para nós, a gente vive uma outra realidade, muitos ídolos ou pretensos ídolos por aí, né? Mas eu quero parabenizar o Gabriel, porque toda grande árvore um dia foi uma pequena semente. Então, ninguém começa a árvore. Isso ele não pode levar para ele, né, consigo, essa ideia de que ele é o novo Senna.
a gente deseja que o seja, né? A gente deseja que assim seja mesmo. E você sabe, Koba, que eu assisti a série, pra mim agora só aparece, a inteligência artificial só aparece coisa do Senna, e eu sempre gostei, enfim. Mas é bom a gente dizer que eu tô vendo gente a criticar que ele vai começar na Sauber, que o carro é ruim. Gente, o menino é um vitorioso, né? A gente tem que parabenizar, torcer para que o Senna mesmo, ele vivia mudando o carro, né? Mudando, se adequando. Eu tenho certeza que ele tem uma linda trajetória pela frente, vai trazer muitas alegrias para nós, como já trouxe agora, por isso que eu quero parabenizar. E, claro, a gente não tem que comparar ninguém, a gente usa, né, os nossos ídolos para a gente moldar a nossa vitória, para a gente crescer. E nunca, a gente não pode falar assim, ele vai ser o tal, até pode ser melhor. Né? Porque é um fardo que ninguém merece ter que ser comparado com o maior ídolo do automobilismo. E não acho que tem que ter... Claro, a comparação é sadia no sentido de que a gente teve sim o Senna, ele foi uma referência. Outros brasileiros que de igual forma tiveram relevância não chegaram à altura, mas eu acho que cada um tem a sua importância e a gente torce para que ele, né, fique... Depois do Senna a gente teve muitos brasileiros participando, mas assim, competitivos, nós tivemos o Rubens Barrichello, correu pela Ferrari, numa época de Michael Schumacher na Ferrari, né, era inevitavelmente a dupla ali a melhor, porque estava na época com os melhores carros, né, claro que com toda aquela polêmica de um favoritismo da equipe com o Ferrari, se eu não me engano foi em 2002 que teve aquela corrida perfeita do Rubinho, pole position, liderando de ponta a ponta. Aí quando chega na final... Agora não, agora não. Hoje não, hoje sim. Hoje não, hoje não, hoje sim. E era Dia das Mães. É que assim, o que viralizou foi hoje não, hoje sim. Mas você pega a última volta de narração do Kleber Machado, ele vai construindo, é Dia das Mães. Ele fala o nome da mãe do Rubens Barrichello. Ele fala que isso vai alegrar o domingo do brasileiro no Dia das Mães. E aquela volta vai caminhando para a vitória do Ayrton Senna. E todo mundo, ele já promete o tema da vitória, entendeu? Vai ter música, não sei o quê. Mas assim, o Rubens Barrichello também, né? Safo que ele deixou para parar na chegada. Na chegada. Ele já tinha ordem, mas ele demonstrou para o mundo todo que o vencedor da corrida seria ele. E depois a gente teve um outro momento de frustração de um outro também brilhante piloto brasileiro, o Felipe Massa, que em 2008 concorria pelo título. Nós poderíamos ter um novo brasileiro campeão mundial da Fórmula 1 e por alguns segundos ele foi o campeão mundial. Quando ele vence a corrida em Interlagos, ou seja, ele seria campeão mundial vencendo no Brasil, e o Hamilton, que estava concorrendo com ele, faz uma ultrapassagem, eu não lembro agora exatamente de quem, faz uma ultrapassagem na última curva e consegue a pontuação necessária para vencer o Felipe Massa. Nessa aí, você sabe, eu estava no autódromo, só que eu estava... Você já era importante, né, senhor? Cara, eu estava numa arquibancada, meio de curva, aí tinha uma... A arquibancada tinha uma TV passando o local, mas estava todo mundo olhando a pista. Quando ele passou, todo mundo começou a comemorar como ele tivesse sido campeão mundial. Mas a família dele tinha percebido a história do Hamilton passando. O banho de água fria foi duplo, né? Porque estava todo mundo, não é? Aquela expectativa comemorando, de repente, o que aconteceu? Aí começa a falar na TV lá. Mas a família do Felipe Massa comemorou. Então foram dois grandes momentos assim, de frustração. Um por uma vitória, simples, o Rubens Barrichello não estava concorrendo ao título, mas foi frustrante, e o Felipe Massa também. Então a gente não teve, desde o Ayrton Senna, quando ganhou seu último título brasileiro pela Fórmula 1, foi em 91, nenhum grande campeão da Fórmula 1, e o Gabriel, ele vem numa sequência de títulos. É claro que a gente não espera um grande título dele na Fórmula 1 já no primeiro ano, primeira equipe, mas ele vai começar, o Diogão. Não tem nem como ser campeão. E se tem pessoas que criticam o fato de ele estar indo para a Sauber Audi, não faz o menor sentido, porque os especialistas e corredores têm dito exatamente o contrário, gente. O que eles têm falado é que bom que ele vai pegar uma equipe que está se reconstruindo, procurando melhorar. Ele vai ter um ano inteiro para poder treinar, mostrar serviço, sem a cobrança de andar logo na ponta. E olha, por pouco a gente não tem dois brasileiros na Fórmula 1, porque o Felipe Drugovich, que também estava com o piloto de testes, quase renovou para ser piloto na Williams. Aí seriam dois brasileiros, mas um já é muito bom. E ele deixou a Fórmula 2, não só porque foi para a Fórmula 1, porque o regulamento da Fórmula 2 diz que quem é campeão não pode correr de novo no ano seguinte. Tem essa. Para forçar a renovação, porque a Fórmula 2 é uma categoria de entrada, que corre junto da Fórmula 1, inclusive, né? Interessante. Então a ideia é essa, foi campeão?
Ou acha um lugar na Fórmula 1 ou vai para algum outro. E acha facilmente, né? Porque as equipes estão de olho nos melhores. Difícil, é muito, muito difícil. É difícil? Muito. Subir da Fórmula 2 para 1? Para 1, da Fórmula 2, a maioria não consegue. É mesmo? E o Piquet? O Piquet, ele se achava o melhor? Porque tem uma briga, não tem? Vocês sabem mais disso aí. O Nelson Piquet, ele foi também... Ele teve o mesmo número de títulos, mas ele não tinha o carisma do Ayrton Senna, por isso é que um se tornou um pouco mais querido do que os outros. É claro que em relação ao Senna, namorou a Xuxa, ele tinha uma amizade com o Galvão Bueno, então isso transparecia também na narração com a transmissão das emoções, na verdade. Então foi todo um enredo que fez com que o Ayrton Senna se tornasse ídolo. E ele teve também, contou com a sorte, teve os episódios que temperam esse enredo, né? Ganhar uma corrida aqui no Brasil com só a sexta marcha, né? Nasquelas condições, ele liderando, e aí tem um problema que o tiraria da pista, né? Enfim, teve a rivalidade do Senna com o Alan Prost, que também foi muito interessante ao longo do tempo, que é até mais bem retratada no documentário sobre o Senna, que também tem na Netflix, do que propriamente no filme. Essa rivalidade deles e as coincidências. Essas coincidências são interessantíssimas. Grande Prêmio de Suzuka de 88 e 89, se eu não me engano, são aqueles dois grandes prêmios que, em um ano, o Alan Prost vai lá e tira o Senna da corrida, ele continua, é punido, não consegue o título por conta ali da punição. Mas no outro ano ele vai lá e dá o troco do mesmo jeito, no mesmo grande prêmio. Então tem todas essas histórias que fizeram com que a carreira do Ayrton Senna se tornasse de verdade um motivo de uma série, de um filme, de uma novela, porque ela vai crescendo, né, Diogo? Sem dúvida. Agora, essa questão do Nelson Piquet ter menos carisma, há controvérsias aí, né? É mesmo? Quem é fã do Nelson Piquet não gosta muito do Ayrton Senna e vice-versa. É uma coisa assim que quem é de um lado ou de outro... Torcida. Mas eu acho que a polarização... Eu acho que a polarização brasileira começou aí. O Nelson Piquet tinha uma torcida muito menor, mas quem era Nelson Piquet... Só queria saber do Nelson Piquet e não gostava do Ayrton Senna e vice-versa. Quem gostava do Ayrton Senna, que era muitíssimo mais pessoas, odiava o Nelson Piquet. Agora, quem gosta dos dois e odeia os dois, todo mundo gosta dos Fittipaldi, né? Do Emerson Fittipaldi, esse lá de trás. Esse aí consegue agradar todo mundo, não é verdade? Foram os primeiros, né? Eu acho que foram não digo que foi o primeiro, mas porque não acho que não foi o primeiro. Mas foram os precursores, né? Primeiro a correr na Fórmula 1 foi Chico Landi. Chico Landi, é verdade. Chico Landi. Mas eles foram precursores. Tiveram a questão de fazer aquela equipe que era Copersucar, cara. Quase quebrou eles, entendeu? Então, e eles são simpaticão, né? Eles são gente boa. E isso de alguma maneira, é revivido agora na fase atual da Fórmula 1. Porque a gente tinha, né, o Nelson Piquet e o Ayrton Senna entre os brasileiros, a gente tinha entre os pilotos da época lá, o Senna e o Prost, enfim, algumas outras rivalidades ao longo do tempo, e agora a gente tem Hamilton e Verstappen, né? E o Nelson Piquet é sogro do Verstappen, então tem quem gosta de um, não gosta do outro, até influenciado pela pessoa do sogro. É verdade, que eu falei aqui, assim, eu tava falando pro Koba, eu adoro o Hamilton, mas por quê? Porque ele meio que representa a gente, na hora que ele pega... Eu gosto do estilo dele, por exemplo, ele pegar a bandeira do Brasil, ele não tinha, mas é marketing, não tô nem aí. Eu achei muito assim carismático, muito é o marketing que ele fez. Isso, muito solidário, né? Eu gosto bastante. Agora, como eu trouxe aqui uma informação, né, a respeito do Senna, das dificuldades, a gente vê que a Fórmula 1 não é só você dirigir também, né? É bem uma guerra, é bem uma questão estratégica de de uma rivalidade bem, lógico, né? Como todo esporte, enfim, mas a série retrata bem isso do Senna sendo escanteado, né? De ter as estratégias da própria equipe, ficar, não sei se procede ou não, vocês podem me dizer melhor, um carro ser melhor do que o outro, essa questão... A própria vitória do Mundial do Prost, que eles bateram lá, de 88? Que deram pro Prost, foi politicagem. E a série retrata isso, né? Prost era amigo do presidente da FIA. Eles retratam isso, ele entrando. Já tinha uma polêmica anterior naquela corrida de Mônaco, não lembro se de 85 ou 86, enfim, que o Senna tá ainda pela Lotus e ele faz uma corrida sensacional ali e eles param a corrida.
Lembra? Não é Lotus, você estava de Toleman. Foi no primeiro ano. Era um carro que ninguém acreditava. Nos anos seguintes, ele corre também brilhantemente em Mônaco, mas ele quebra, não é verdade? É verdade. E o dinheiro envolvido, né, gente? Porque na corrida que o Senna morreu, outras pessoas morreram, né? E acho que ele foi o único que votou contrário à continuidade daquela corrida e aconteceu toda essa tragédia. Sim, é que tinha uma questão de que não poderia ter acontecido aquela corrida se alguém tivesse morrido na pista. Só que o laudo da morte do que morreu na véspera, como é o nome do piloto que morreu na véspera, ele foi tido como morto só quando chegou no hospital, pista, né? E não na pista. Então por isso é que teve a corrida, mas muitos dizem que ele já havia morrido ali na pista mesmo e portanto não deveria ter corrida nenhuma. Agora, para o ano que vem, 2025, a gente vai ter Hamilton na Ferrari, que para muitos, inclusive, era o sonho do Ayrton Senna, um dos sonhos dele que ele não conseguiu atingir, correr na Ferrari, o Diogo da Luz. Vamos ver entre ele e Leclerc quem que vai se dar melhor aí, né? Eu tenho a impressão que o Hamilton é muito bom, tem uma história fantástica, mas eu tenho a impressão que ele já está num pequeno declínio. Vamos ver. O Hamilton tem quantos campeonatos? 7. 6. É o que mais tem, não? Não, o Schumacher tem 7. Para muitos, a grande pergunta é quem é o maior da história da Fórmula 1? Eles colocam Hamilton, Schumacher, Ayrton Senna, entre os mais brilhantes aí da história. Um ganhou mais pole, o outro ganhou mais campeonatos, não é? Mas é impossível comparar, porque são momentos muito diferentes da Fórmula 1. No começo tinha meia dúzia de corridas, depois passou a ter 17 por muito tempo, agora tem 20 e tantas. Então, logicamente, que os atuais têm muito mais poles e vitórias do que os mais antigos. Né? A gente não tem o gráfico para mostrar a cada ano o quanto cada carro impacta ou não no resultado, né? Porque nos primeiros anos tinha carro que só por aquele carro você já tinha uma grande vantagem em relação aos demais. Depois, todo ano muda a regra de Fórmula 1 e a gente não sabe se hoje é um pouco mais equilibrado. Eles tentam equilibrar um pouco mais as diferenças do veículo, mas eu acho que não conseguem. Mas você sabe que eu acho que é meio que uníssono de brilhantismo, né? O Senna, eu acho que ele lidera essa questão não só com relação à quantidade. Como ele era brilhante nas pistas, eu acho que ele tem uma maior votação nesse sentido de ser o grande, né? Pela inteligência, pela questão ligada na pista mesmo, e não só pela quantidade de títulos, me parece. Mas como dizia muito bem o seu Tuta, ninguém faz sucesso sozinho. Na Fórmula 1, no automobilismo em geral, isso se encaixa perfeitamente, né? Não tem piloto mágico que ganhe corrida se não tiver um carro muitíssimo bom. E você sabe que a gente citou de que o Senna teria o sonho de correr na Ferrari e não correu. Esse era um dos 3 sonhos que ele não teria atingido na sua vida. Correr na Ferrari, ter filhos e visitar a Disney. Vocês acreditam nisso? Visitar o quê? A Disney. Tinha todo o dinheiro do mundo na época e trabalhando direto, sempre tinha alguma coisa, não conseguiu ir para a Disney, mesmo sendo o Ayrton Senna. Então fica a dica aí, ó. Ricardo Rose não sofre desse problema. Ricardo Rose não sofre desse problema. Falta todo o resto, né? Quantas vezes você já foi na Disney, ô Ricardo Rose? Eu já fui tantas vezes que o meu filho não quer mais ir. Olha só. Ele tem 7 anos de idade, acredita? Eu fui 8 ou 9. Eu chamo ele e falo, vamos com o papo. Não quero mais. O Ilcinho também já foi algumas vezes. Não faço questão nenhuma, eu tenho medo de montanha-russa. Você tem medo do Mickey? Fala a verdade, ô Wilson Pedro. É só aqueles que têm medo do palhaço, né? Não tem as crianças que têm medo do palhaço. O pessoal começou uma campanha aqui, leva nós pra Disney, Ricardo Rose. O pessoal do Switch, o pessoal da produção aqui. Adota nós. Me coloca aí. Mas aí fica uma lição também, né, Pri? Às vezes é muita prioridade no trabalho e alguns sonhos pessoais realizáveis, para quem tem acesso, ficam para depois. E assim, pro Ayrton Senna é o sonho de ir pra Disney, mas para muitas das pessoas que nos assistem é o sonho mais simples de passar um domingo em família, de ter um momento de lazer, de ter um momento mais ali restrito, enfim, sem a prioridade excessiva no trabalho, né? Mas é tudo de momento, Koba. A gente não pode também criticar, porque às vezes as pessoas... Tem até umas frases, né? Trabalhou tanto para ter o dinheiro, quando tem dinheiro, não tem... A vida é cíclica, então às vezes a gente precisa fazer isso para dar o melhor para a família. Aquele momento de trabalho. É claro que a gente está falando isso da saúde, a gente está falando isso de academia, né? Que eu falei, toda restrição, tudo que é demais é ruim. Só que quando você está vivendo aquilo, você precisa, por exemplo, pagar suas contas. Eu entendo o Senna. O Senna estava numa carreira, né, brilhante, e ele
acho que na cabeça dele, enfim, né, me relatando a isso, mas pode ser qualquer pessoa. Eu acho que ele falou, ó, não posso pra Disney agora, vai esperar um pouquinho, eu preciso estar num carro melhor, eu preciso pegar mais um dinheiro, eu preciso trazer uma empresa de automobilismo para o Brasil, enfim. São objetivos que a gente vai traçando. E claro que no decorrer da vida a gente tira um pouco o freio, né, a gente tenta, mas a gente não pode, às vezes, criticar essas pessoas que abrem mão, né, de estar com os filhos para poder trabalhar, ou vice-versa, porque são objetivos no momento da vida de cada um. É o famoso, deixa pra amanhã eu faço. O problema é que nem sempre o amanhã vem, né? A gente, do foco, né? A gente lembrou que o Hamilton vai para a Ferrari e, falando em equipes, a McLaren, que foi a equipe em que o Senna mais né, foi vitorioso, aquele carro branco e vermelho, enfim, que é o mais conhecido dos carros que pilotou o Ayrton Senna, a McLaren que esse ano voltou a ser campeã de construtores 26 anos depois. Inclusive, nesse ano no GP do Brasil, por conta dos 30 anos sem Ayrton Senna, o Hamilton deu uma volta, né, com aquela McLaren MP4 é o nome do modelo. McLaren MP4, que é a que ficou conhecida. Tem um ronco de motor diferenciado, é câmbio manual. Então você imagina um piloto de 2024 dirigindo aquela máquina de 1991, enfim. E as pessoas que estavam lá no autódromo falou que foi emocionante, né? É, né? O Rubinho Barrichello falou que não deveria ter sido o Hamilton, deveria ter sido um brasileiro para pilotar. Eu também acho. Não é? Seria mais legal, né? O Hamilton não era nem da McLaren, então foi uma coisa que não fez muito sentido, não. Acho que tinha que ser um brasileiro, ou se não, um piloto da McLaren por ser uma McLaren. Mas eu acho que o Hamilton também, apesar de concordar que deveria ter sido um brasileiro, o Hamilton, a galera tem um carisma também, né? E a gente lembra muito do Senna pelo carisma. Apesar das vitórias, de ser um ser excepcional, o carisma que a gente tinha por uma série de circunstâncias, e o Hamilton, eu acho que ele acaba pegando um pouco desse carisma. A galera gosta gratuitamente do Hamilton. Você não conhece muita história, você não acompanha demais, mas fala, eu gosto desse cara, esse cara é legal, esse cara não sei o quê. Às vezes sem saber. Carisma é uma coisa que, né? Carisma não compra, né? Não compra. Não compra carisma, né? Jogo da luz. Vende pra danar, hein? Vende, né? É verdade. Boa. O empresário. Já tá vendo uma oportunidade. Já tá vendo um negócio aí de vender um carisma. Ó, essas são imagens do GP do Brasil desse ano em Interlagos. O Lewis Hamilton pilotando a famosa McLaren MP4 que eternizou o Ayrton Senna do Brasil. Ele foi campeão pela última vez justamente num carro como esse. E não é... Bonito, né? Bonito. Olha, e vai ter sempre gente do contra. Se não fosse ele, fosse um brasileiro, ia ter os críticos. Não, mas não era esse brasileiro nem gostava do Ayrton Senna, tinha que ser o Hamilton. Verdade. Então não vai agradar ninguém. Foi legal que foi o Hamilton, simpatia, foi emocionante para quem esteve no autódromo.